Dando continuidade, então, à resolução de sistemas de equações lineares, vamos agora ao método de cálculo de sistemas por determinantes, utilizando a regra de Cramer. Então, vamos ao exemplo que é a atividade 27, onde no vídeo anterior resolvemos pelo método da substituição. Agora, iremos resolver utilizando a regra de Cramer, que é por determinantes, e para isso precisamos da matriz dos coeficientes, que é essa matriz aqui, que é a matriz dos coeficientes, e essa daqui é a matriz dos termos independentes. Para poder encontrar qual é o valor de A, o valor de B e o valor de C, temos o seguinte: o A, ele vai ser o resultado do determinante quando a gente troca a coluna do A pelos termos independentes, então dA sobre o determinante da matriz dos coeficientes. O B será o determinante dB, que então é quando a gente troca a coluna do B pelos termos independentes, dividido pelo D. E o C, a mesma coisa, só que para o C, né? Então, a terceira coluna aqui. Então, DC sobre D. Então, vamos calcular esses 4 determinantes para que depois a gente possa substituir e fazer as contas para ver quanto vale o A, o B e o C. Então, vamos ao primeiro determinante, que é esse daqui, ó, dessa matriz. Então, é o determinante D, que é aquela matriz lá, né? Então, é 3, 4, 1, 4, 5, menos 2, menos 1, 2 e 3. Então, só para confirmar, 3, 4, 1, 4, 5, menos 2, menos 1, 2 e 3. Para poder calcular esse determinante, quando é uma matriz 3 por 3, a gente utiliza a regra de Sarros, que é copiar as duas primeiras colunas na frente, e então a gente calcula as diagonais principais e as diagonais secundárias. Então, vamos às diagonais principais. Então, aqui, ó, a primeira diagonal, 3 vezes 5 vezes 3. 3 vezes 5 vezes 3 dá 45. 4 vezes 2 vezes 1 dá 8. Menos 1 vezes 4 vezes 2. Opa, aqui faltou um menos, né? Que aqui eu copiei. Então, vai ficar mais 8. 45 mais 8 mais 8, a gente tem que é 61. Agora, vamos ao cálculo da diagonal secundária. Então, aqui a gente tem a diagonal secundária, menos 1 vezes 5 vezes 1, dá menos 5. Menos 2 vezes 2 vezes 3, dá menos 12. 3 vezes 4 vezes 4 dá 48, positivo. Aqui, então, a gente tem, né? Devo 5 e devo 12, devo 17. Pago 48, me sobra 31. Então, qual que vai ser o valor desse determinante? A gente faz o quê? Para calcular o determinante, é só fazer diagonal principal menos diagonal secundária, certo? Diagonal principal deu 61. Secundária deu 31. 61 menos 31, a gente tem que é 30. Então, o determinante D, que é da matriz dos coeficientes, ele dá 30. Agora, a gente vai fazer o dA. O dA
é quando a gente troca, então, a coluna do A pelos termos independentes. Então, os termos independentes são esses aqui, 8, 20 e 6. Então, vai ficar 8, 20 e 6, e o resto vai copiar igual. Então, 4, 5 e menos 2, menos 1, 2 e 3. Para calcular é o mesmo método, que é a regra de Sarros. Então, 8, 20 e 6, copiando as duas primeiras colunas, né? 4, 5 e menos 2. Então, vamos calcular a diagonal principal. Eu só vou passar aqui um risco, né, para separar. Então, diagonal principal, que é essa diagonal, 8 vezes 5 vezes 3, 120. Então, diagonal principal, 120. Outra diagonal aqui, ó, 4 vezes 2 vezes 6. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 6, 48. Menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 20 vezes menos 2. 2 vezes 2 dá 40, menos com menos, mais. Então, mais 40. Então, somando aqui, a gente vai ter um total de 208. Vamos agora à diagonal secundária. 6 vezes 5 vezes menos 1, a gente tem menos 30. 2 vezes 2 vezes 8 dá 32. Então, aqui tem um menos, vai ficar menos 32. E aqui, 3 vezes 20 vezes 4, 3 vezes 20, 60, 60 vezes 4, 240. Devo 30 e devo 32, então eu devo 62. Como eu tenho 240, então vai me sobrar 178. Calculando, então, o determinante, né, fazendo a diagonal principal menos a diagonal secundária, o que a gente vai ter aqui? 208 menos 178, que dá 30, certo? Então, aqui a gente já pode voltar aqui para calcular o A. O A, ele é DA sobre D. Quanto que deu o DA, que a gente acabou de calcular? Deu 30, né? Ó, o DA deu 30. Então, aqui o A vai ser 30 sobre o D. Quanto que deu o D, determinante D? Deu 30 também. Então, vai ser 30 sobre 30. 30 dividido por 30 dá 1. Então, o A, ele vale 1, certo? Então, aqui a gente já tem o valor de A. Agora, para calcular o B, eu preciso do determinante DB. Então, o DB é trocar a coluna do B pelos termos independentes. Então, a gente pega, vamos colocar aqui. DB. Então, a primeira coluna vai se manter, né, igual. Então, aqui é o 3, 4 e 1. Agora, a segunda coluna, que é do B, eu vou colocar os termos independentes. Então, 8, 20 e 6. E a última coluna se mantém, menos 1, 2 e 3. Lembrando que a regra de Sarros copia as duas primeiras colunas, 3, 4 e 1, 8, 20 e 6. Então, aqui, para poder fazer diagonal principal, vamos calcular. 3 vezes 20 vezes 3. A gente vai ter um total de 180. 8 vezes 20 vezes 1. Ah, não, aqui é 2, né? Que foi errado. Deixa eu apagar aqui.
Tá esquisito isso. Aí. 8 vezes 20 vezes 8 vezes 2 vezes 1. 8 vezes 2 dá 16. E aqui, menos 1 vezes 4 vezes 6 dá menos 24. Então, na hora que a gente vai resolver aqui, 180 mais 16 dá 196, menos 24, 172. Então, aqui eu pego, agora eu vou fazer a diagonal secundária. Então, 20 vezes 1 vezes 1 dá 20. Só que como tem o sinal de menos lá, vai ficar menos 20. 6 vezes 2 vezes 3. 6 vezes 2 dá 12, vezes 3 dá 36 positivo, porque tá tudo positivo. E 3 vezes 4 vezes 8. 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 8 dá 96. Agora a gente vai somar. Então, aqui, devo 20, pago 16, vai me sobrar 16. 16 mais 96, então vai dar 112. Agora é só fazer diagonal principal menos a diagonal secundária, para a gente ter esse determinante. Então, 172 menos 112 vai dar 60. Então, a gente calculou agora o determinante DB. O DB deu 60. Então, aqui, para calcular o B, a gente vai fazer 60 dividido pelo D, né? O D aqui é o primeiro, que é 30. 60 dividido por 30 dá... Aqui é só cortar, vai dar 2. Então, A vale 1, o B vale 2. Agora, aqui, para calcular o terceiro, ou a gente pega, substitui o valor de A e B em uma delas e já vai achar o C. Ou então, como a gente já está fazendo por determinantes, faz o determinante, então, do DC, tá? Para poder treinar. Então, aqui eu vou copiar. Eu vou fazer o DC, né? Então, a primeira coluna mantém o 3, 4 e 1. A segunda coluna, que é do B, mantém também, que é o 4, 5 e menos 2. Agora, na coluna do C, eu vou trocar pelos termos independentes. Então, o 8, o 20 e o 6. Então, pela regra de Sarros, né, copia as duas primeiras colunas, 3, 4 e 1, 4, 5 e menos 2. Então, o que a gente vai fazer? Diagonal principal. Então, aqui, diagonal principal. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 6 dá 90. Então, diagonal principal, 90. 4 vezes 20 vezes 1 dá 80. E 8 vezes 4 vezes 2 dá 64. Como tem esse sinal de menos, menos 64. 90 mais 80 dá 170. 170 menos 64 vai dar 106. Agora, vamos à diagonal secundária. 1 vezes 5 vezes 8 dá 40. 2 vezes 20 vezes 3 dá 120. Como tem esse sinal de menos, vai ficar menos 120. E 6 vezes 4 vezes 4 dá 6 vezes 4, 24. 24 vezes 4, 96. Vou somar esses dois aqui, ou melhor, aqui, ó. Tenho 40 e gasto 120. Vou ficar devendo 80. Como eu vou pagar 96, vai me sobrar 16. Agora, fazendo a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, a gente vai ter 106 menos 16, que dá 90. Então,
O determinante aqui, né, DC, o DC, ele deu 90. Vamos voltar lá para substituir. Então, no lugar do DC, 90. E lembrando que o D deu 30. Então, quanto que vai dar aqui? Ó? Corto 0, 9 dividido por 3 dá 3. Lembra, né? Que lá no primeiro método, que é o método da substituição, a gente calculou o A, B e C. E olha só, o A deu 1, o B deu 2 e o C deu 3. E aqui, por esse método, também é a mesma coisa. A1, o B2 e o C3. Então, não importa o método que você escolher, desde que você faça as contas corretamente, você vai chegar no mesmo resultado. Afinal, a matemática é uma ciência exata, certo? Então, encerro por aqui. Até mais, pessoal!